no capítulo de número 24. Livro de Josué, no capítulo de número 24, versículo de número 14 em diante. Nós faremos uma exposição do versículo 24 ao versículo de número 25. Todavia, nós trataremos esse texto dentro do seu contexto, para que possamos pensar juntos. Nesse mês de maio, a nossa temática, assim como muitas outras igrejas, tem sido celebrar em família. Mas família é algo que nós vivemos todos os dias. Não é algo para ser lembrado apenas em um mês do ano. E aqui nós podemos aprender muitas lições preciosas para que possamos aplicar no nosso relacionamento familiar. E eu quero convidá-lo então para que você possa fitar os teus olhos aí no texto. Josué, capítulo de número 24, no versículo 14 em diante, nos diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos pareça mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que essa pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor vos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Deixe sua Bíblia aberta, mas oremos ao Senhor. Pai Celestial, nesse mês nós celebramos o mês da família. E mais uma vez rogamos para que o Senhor ministre ao nosso coração com poder e graça. Dai-nos entendimento, sabedoria da Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz atentamente, e rogamos que o Senhor seja gracioso. Que queremos, ó Deus, ver a bênção do Senhor sendo dispensada abundantemente sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o Teu povo. Oramos assim, Pai, confiantes,
e agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, as palavras que vocês acabaram de ouvir foram proferidas por Josué. E quando nós lembramos de Josué, lembramos também que Josué foi um grande líder, um líder que sucedeu Moisés. Conforme nós vemos em Josué, capítulo 1, Josué foi um homem que foi chamado por Deus para conduzir o povo a uma missão muito difícil. Eles deveriam atravessar o Jordão e deveriam tomar posse da terra que o Senhor havia jurado aos pais dar ao seu povo. Uma terra que Deus concederia ao seu povo. E isso era fruto da promessa do Senhor, a aliança que Deus havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Agora eles estão aqui, ouvindo as palavras do grande líder. E podemos dizer que um grande general, um grande capitão. E essas palavras aqui que nós lemos no versículo 14 em diante, foram proferidas num tempo onde Josué já estava adiantado de idade. Os cabelos brancos, já havia travado muitas guerras, muitas batalhas. E nós podemos ver, desde o capítulo 22 ao capítulo 23, ao capítulo 24, 3 grandes mensagens proferidas por Josué. Primeira mão, lá no capítulo 22, Josué havia pregado um grande sermão às 2,5 tribos de Ruben, a tribo de Gade e Manassés. No início do capítulo 23, Josué chama os cabeças, os anciãos, os líderes, a liderança do povo e ministra ao coração deles. E agora, no capítulo de número 24, Josué reúne todo o povo e os convoca a um momento, a fim de que eles pudessem tomar uma grande decisão. Hoje nós vamos falar sobre servir, adorar Deus em família. Quando nós falamos no mês da família, geralmente nós recitamos, e isso muitas vezes se torna um sonho, né, de consumo de todos nós, dizemos como Josué aqui no versículo de número 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não somente falamos isso, cantamos músicas que têm essa temática, eu e minha casa serviremos o Senhor. Mas quais as implicações dessa palavra? É interessante nós pensarmos dentro desse contexto, porque era um momento de decisão. O povo já havia experimentado, já tinha visto grandes feitos do Senhor. Coisas grandiosas o Senhor havia feito na vista de todo o povo. Mesmo assim, havia muitos ainda que estavam inclinados aos falsos deuses. Muitos corações ainda estavam carregados, sobrecarregados de idolatria. Mas Josué, o grande líder, sabe que está chegando o tempo da sua partida. E com certeza pesava no seu coração uma grande preocupação com todo o povo. Moisés havia feito um excelente trabalho, ele assume um legado, mas agora? Como vai proceder esse povo? E o interessante é que quando nós lemos, lá no capítulo de número 23, se você olhar aí na sua Bíblia, a gente vai conseguir compreender o momento em que Josué convida o povo para uma renovação de aliança. O versículo 1 do capítulo 23 nos diz assim: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos entre redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus a todas essas nações fez, né, por causa dele mesmo, porque ele pelejou por vós. Quando o texto diz que era um tempo em que o Senhor havia dado repouso ao seu povo, nós podemos pensar que quando Josué convida esse povo para uma renovação de aliança, era um tempo de tranquilidade, era um tempo de bonança, era um tempo onde não havia mais guerras a ser travadas.
Eles haviam descansado, não havia inimigos para pleitear. O Senhor já havia travado muitas guerras e pelejado e dado vitória ao seu povo. Isso nos chama a atenção. Por que Josué está no capítulo 24 chamando um povo para uma renovação de aliança? Sabe por quê, meus queridos? Pensando dentro dessa temática em família, eu te pergunto, o que é mais fácil? Nós servirmos a Deus em meio às lutas e tribulações, ou servir a Deus num tempo de bonança? Talvez você pode até me dizer o seguinte, pastor, mas servir a Deus num tempo de bonança é mais fácil. E eu te digo que não. Porque é muito comum no tempo de tranquilidade, no momento onde nós estamos gozando de todo o sossego, no momento onde nós não estamos enfrentando lutas, tribulações, é muito mais fácil nos esquecermos do Senhor. Nos arrefecermos em relação à obra, o trabalho do Senhor. Deixarmos de vigiar em relação a como estamos servindo o Senhor. Porque vamos dar a cara a tapa, porque nós somos assim. Quando estamos em meias tribulações da vida, nós nos agarramos ao Senhor. Porque as coisas apertam e não tem para onde nós correr, a não ser para o Senhor. Então nós fazemos o quê? Oramos mais. Quem não jejua, faz jejum. Quem não estava indo para a igreja, corre para buscar uma igreja aberta, para buscar o Senhor. Vai ler mais a Bíblia. Nós somos assim. Mas no momento em que nós gozamos de tranquilidade, estamos gozando do descanso das nossas muitas lutas, parece que nós vamos perdendo de vista quem Deus é e o nosso compromisso para com Ele. Porque essas duas coisas não vão nos faltar na nossa vida. Hoje nós podemos nos alegrar no Senhor, estamos gozando de tranquilidade, e amanhã nós podemos enfrentar grandes tormentas. E vice-versa, a nossa vida é assim. Mas nós não podemos perder o alvo, a perspectiva do Deus que nós servimos. É por isso que Josué está convidando o povo aqui a renovar uma aliança com Deus. Porque se você olhar a história do povo de Israel, o povo era assim. Quando vinha um momento de tribulação, quando Deus suscitava inimigos, o povo se alinhava. Clamava a Deus, buscava a Deus, se lembrava da aliança. E quando, no momento de bonança, o povo abandonava o Senhor e se voltava para os seus ídolos. Isso é uma história recorrente em todo o Antigo Testamento. E talvez não tenha sido diferente nos nossos dias. Falando sobre família, meus queridos, nossa família precisa aprender, servir a Deus, não somente em tempos de tribulação. Buscar o Senhor não somente na angústia, mas nos deleitarmos em servir o Senhor, adorar o Senhor, quando nós estamos também na bonança. O texto nos convida a pensar sobre essa realidade. O versículo de número 14 nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. É um serviço de fidelidade. Todavia, o povo aqui deveria fazer uma análise da sua própria vida, da sua conduta, para ver se realmente eles estavam servindo o Senhor com todo o coração. E para aquecer o coração do povo, se olharmos aqui no início do capítulo 24, no versículo 1 em diante, Josué vai reunir todas as tribos, todo o povo, e ele vai começar a narrar os atos soberanos de Deus. Ele vai começar a dizer o seguinte no verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a quem? A outros deuses. E o que Deus vai fazer? Versículo 3, eu, porém, o que ele fez? Eu, porém, tomei Abraão, o vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, e também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Aqui, Josué vai começar a narrar as alianças que Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele está lembrando assim, olha, o povo, lembre-se
de que os patriarcas de vocês, antes de Abraão, os primeiros pais lá, eles serviam a outros deuses. Mas eu fiz uma aliança, eu fiz um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, e eles me serviram. E ele vai começar a falar aqui no versículo de número 5, o que mais Deus fez em termos de um Deus soberano agindo, versículo 5. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá, falando sobre a obra de redenção de Deus. O Deus que havia tirado o seu povo do Egito. Versículo 6, tirando eu os vossos pais. Versículo 8 vai dizer o seguinte: daí vos trouxe a terra dos amorreus que habitam da lei do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Versículo de número 13, dei-vos a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nela, comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Quando a gente lê aqui, irmão, a gente se lembra o seguinte: olha, Deus cumpriu a sua promessa na vida do seu povo. Se você olhar no livro de Deuteronômio, no capítulo número 6, havia uma ordem de Deus para que os pais pudessem inculcar a palavra na mente dos seus filhos. Nós aprendemos isso hoje nessa manhã. Falar a todo o tempo dos grandes feitos do Senhor. E a ideia dessa repetição é para que, quando chegasse o tempo em que eles estivessem fartos, eles estivessem ocupando a terra que o Senhor havia dado para eles, quando eles estivessem comendo bem, se alimentando bem, de vinhas, de olivais que eles nem mesmo plantaram, eles não viessem esquecer do Senhor. Era um alerta de Deus. E aqui, mais uma vez, Josué convida o povo para uma renovação de aliança, para uma renovação de pacto, porque o povo estava num momento muito tranquilo. A terra já havia sido dada. O Senhor já havia tirado os inimigos, derrotado os inimigos. Eles estavam, podemos assim dizer, no bem bom, experimentando o melhor. Estavam na terra que emana leite e mel. Mas havia um grande risco. O risco deles se esquecerem do Senhor. No tempo de fartura, se esquecerem do Senhor. Se esquecerem dos grandes feitos do Senhor. E é por isso que no versículo 14, Josué reúne todo o povo e diz o seguinte: temei ao Senhor, no sentido de reverenciar, respeitar o Senhor e servir com integridade. Aqui nós podemos resumir o capítulo do versículo 14 ao versículo de número 25, 3 palavras: servir, adorar e amar. Você lembra que constantemente a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores? Jesus disse isso. Porque aquele que você mais ama é o que você mais vai servir. E aquele que você mais serve é o que você vai adorar. Então Josué está convidando o povo, dizendo o seguinte: olha, é o tempo de temer e servir o Senhor com integridade. Sabe o que é integridade? Verdade, honestidade. Porque Josué sabia muito bem, como líder que ele era, que o povo não era totalmente íntegro ao Senhor. Havia ainda muitos falsos deuses sendo adorados pelo povo, não obstante o Senhor ter feito tantas e tantas coisas pelo seu povo. Havia muitos ainda de coração inclinado à idolatria. Ele vai dizer: olha, deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates. Serviram os vossos pais também lá no Egito. Deitai fora, jogai fora, abandonai esses deuses. Para servir o Senhor. Josué sabia perfeitamente. Nós lemos isso lá no capítulo de número 23, capítulo 24, iniciozinho. Ele já está em uma idade muito avançada. Mas ele havia tomado uma resolução toda a sua vida: servir o Senhor com integridade.
Quando você vai olhar em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 9, quando Deus chama a Josué, o Senhor dá algumas ordens para ele. Não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele. Não se desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda. Assim como eu fui com Moisés, eu serei também contigo. Não te deixarei. Não temas. Ser forte. Ser corajoso. E quando a gente olha toda a trajetória de Josué, ele perseverou em servir o Senhor com fidelidade. Mas o tempo da sua partida está chegando, e ele bem sabe disso. E ele reúne o povo e conduz o povo a tomar uma decisão. E a decisão é muito simples. Quem vocês vão servir? Vocês precisam escolher agora. Vocês precisam tomar essa decisão hoje. Quem vocês vão escolher servir? Mas observe que quando ele dá o checkmate aqui ao povo, coloca esse povo para decidir, antes ele lembrou o quê? Lembre-se do que o Senhor fez por vocês. Vocês estavam lá entregues à idolatria. O Senhor fez um pacto com Abraão. Vocês são fruto porque são descendentes de Abraão. Eu fiz uma aliança com vocês. Provi a redenção. Sustentei vocês, trouxe-os para essa terra. Eu mesmo pelejei com os vossos inimigos. Lembre-se disso. Josué lembrou essas coisas ao povo. E Josué vai dizer o seguinte aqui no versículo de número 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, ou seja, olha, se não é isso que vocês querem fazer, eu quero dizer que eu e a minha casa, casa aqui tem um sentido de família, tem um sentido de clã, né? Eu e a minha casa, o meu clã, a minha família, nós serviremos ao Senhor. Poderíamos dizer que Josué não deu escolha nenhuma para o povo, né? Mas ele deu escolha. Olha só as escolhas que Josué apresenta aqui no versículo de número 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, aqui é aquela região da Babilônia, ou os deuses dos amorreus, em cujas terra agora habitais, ou seja, agora eles estão na região de Canaã. E entre os deuses dos amorreus aqui, nós podemos lembrar de um terrível, adorado pelo povo, chamado Moloque, ao qual os pais sacrificavam as crianças a esse ídolo. Crianças eram queimadas, vivas em sacrifício. E essa prática persistiu até no tempo dos reis de Israel. E era um tempo deles tomarem uma decisão, escolher quem eles queriam servir. Todavia, Josué vai escolher ele e a sua família, ele como um chefe, como sacerdote teu lar, mesmo o sacerdócio ainda não tendo sido entendido por muitos dessa forma, ele aqui vai ser como um sacerdote do lar, como um chefe da família, e ele vai tomar uma decisão por toda a sua casa, por todo o seu clã, por toda a sua família. Nós vamos servir ao Senhor. Então, versículo 16, então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Olha só o que o povo está dizendo. Longe de nós, Josué, abandonarmos o Senhor. Olha só que quantas coisas boas o Senhor fez por nós. O Senhor nos tirou da terra, fez coisas maravilhosas, longe de nós. E o povo vai dizer o que Deus havia feito por eles aqui. Todavia, eu penso que Josué, entendendo bem quem é o seu povo, o coração obstinado desse povo, olha o que Josué vai dizer no versículo de número 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Calma aí.
Como assim? Josué, o povo está dizendo que vai servir o Senhor. Josué disse, olha, vocês não podem servir o Senhor. Porque Ele é um Deus santo, um Deus que é zeloso. Sabe por que Josué está falando isso? Porque Josué tem como aferir o coração do seu povo. Ele conhece o seu povo. Conhece que seu povo é totalmente, muitas vezes se inclinou para a idolatria. É por isso que ele não se deixa assim, ficar encantado com as palavras do povo. E ele vai dar algumas advertências, dizendo o seguinte, versículo 20, se deixardes o Senhor e servir os deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Está vendo aquele Deus bondoso, gracioso, misericordioso, né, que agiu com poder e graça, salvando vocês, provendo a redenção? Vocês vão ver uma outra face desse Deus. Se vocês mentirem para Ele, se vocês forem hipócritas com Ele, se vocês não forem verdadeiros nas palavras de vocês. Mas o que o povo vai dizer? Versículo 21. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Então Josué está dizendo mais uma vez aqui, versículo 22, vocês são testemunha contra vós mesmos. Estão dizendo que vão servir o Senhor? Então tudo bem. A palavra de vocês vai servir como testemunha. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram, nós somos. E um pouquinho mais abaixo a gente vai ver a ordem de Josué. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo de Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E naquele dia houve uma ratificação da aliança. O povo dizendo, nós serviremos. Nós vamos nos inclinar ao Senhor. Você observe o quanto de idolatria vinha ainda dentro desse contexto. A ponto de Josué dizer aqui no versículo 23, olha, vocês precisam deitar agora os deuses estranhos que há no meio de vós. Ou seja, vocês não estão servindo o Senhor com inteireza de coração. Agora pensa comigo. A gente muitas vezes fica cantando, recitando esse versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso reflete uma verdade? Estamos realmente servindo ao Senhor de todo o nosso coração? De todo o nosso entendimento? De toda a nossa alma? É o que nós precisamos pensar e avaliar como está a nossa família. Esses dias eu falei aqui na igreja, eu fico abismado, perplexo, como que nós estamos vivendo uma geração de crentes que gostam de tantas coisas, amam tantas coisas que o seu Deus abomina. Talvez nós falamos que a nossa casa vai servir o Senhor e dentro do nosso lar está cheio de abominação ao Senhor. O nosso Deus não mudou, Ele continua sendo um Deus santo e o seu povo precisa ser um povo santo. Será que estamos servindo o Senhor com inteireza de coração? Talvez nós podemos dizer como esse povo aqui, apenas com os lábios. Nós serviremos. Essa é a nossa escolha. Servir ao Senhor envolve um comprometimento de amor e adoração. Aquilo que você mais ama é o que você vai servir e vai adorar. Pense sempre nisso. O povo fez uma escolha aqui. Ainda não certo, de que esse povo estava falando a verdade. Olha só o que Josué vai fazer aqui no versículo de número 26. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo, e disse Josué a todo o povo, eis que essa pedra vos será o quê? Testemunha. Sabe para que serve a testemunha? Para ser alguém que comprove do que você prometeu. Você acha que Josué se deixou levar pelas palavras do povo? Aquilo que o povo havia prometido? Nós vamos servir o Senhor, vamos abandonar os falsos deuses.
vamos largar a idolatria, vamos servir unicamente o Senhor. Não. Ele lança essas palavras no livro da lei. Ele coloca uma pedra como testemunha. Olha o finalzinho do versículo 27. O Senhor nos tem dito: portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Aí eu te pergunto, meu querido, quando a gente fala que a nossa casa está servindo ao Senhor, quanto de verdade há nisso? Eu não posso aferir isso. Josué não tinha como, dizer com certeza se o povo ia fazer ou não. Ele vai fazer uma aliança, vai colocar aqui testemunha. As palavras eram como testemunha, Deus era testemunha daquilo que o povo estava falando. Mas e quanto a nós? Será que temos servido o Senhor com interesse de coração? Porque senão essa questão de eu e minha casa serviremos ao Senhor vai ser algo muito utópico. É uma utopia, apenas um sonho, que parece muito distante para nós. Mas servir o Senhor envolve muitas coisas. Precisamos romper com o mundo. Precisamos amar as coisas que o nosso Deus ama e odiar aquilo que o nosso Deus odeia. Pense nisso. Porque senão não há inteireza em servir a Deus com um coração sincero, totalmente inclinado a Ele, não há. Você quer ver uma comprovação disso? Se você olhar o próximo livro, o livro de Juízes, no capítulo de número 2, para você entender um pouquinho da história, desenrolar disso aqui. Juízes, capítulo de número 2, o versículo 6 e o versículo 7, nos diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada uma a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor o quê? Todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos. Olha, está falando sobre os líderes ali, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Josué. Versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Versículo de número 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Ou seja, aquela geração de líderes no tempo de Josué morreram. Aí olha só o que o versículo 10 está nos dizendo. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, ou seja, os ídolos. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, a deusa dos Sidônios, a deusa da fertilidade. Para vocês entenderem o baixo grau que chegou, o baixo nível que chegou o povo de Israel, esses deuses da fertilidade eram cultuados em meio a muitas orgias. Era uma prostituição cultural que acontecia. E eles se inclinavam porque achavam que esses deuses pagãos trariam fertilidade à terra e também às mulheres. E esse povo, o povo do Senhor, vai provocar o seu Deus a ira. E se você olhar do capítulo 2 para frente de Juízes, e toda a história do povo de Israel, você vai ver, hoje eles servem a Deus, amanhã eles servem os ídolos. Hoje eles voltam para uma aliança com Deus, amanhã eles abandonam o Senhor. E assim vai se tornando um ciclo vicioso na vida desse povo. Mas, pastor, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa família? Para a gente caminhar para o final. Meus irmãos, nós precisamos lembrar todos os dias quem Deus é. Os grandes feitos de Deus precisam estar presentes na nossa mente e no nosso coração. Nós precisamos falar e ministrar isso em nossa família, no coração dos nossos filhos.
Porque daqui a pouco a nossa geração vai passar. Deus já tem levado e recolhido muita gente. Daqui a pouco a nossa geração vai passar e uma outra geração vai se levantar, que nada ouviram acerca dos grandes feitos de Deus, nem aquilo que o Senhor fez pelo seu povo. E vai ser uma geração que vai se levantar para provocar o Senhor à ira. É tempo de nós tomarmos uma decisão muito séria. É tempo de termos e realizarmos uma escolha extremamente significativa. Quem é o Deus que vai ser cultuado na minha casa? Quem é o Deus ao qual a minha família vai buscar, servir, amar e adorar? Seja o momento de bonança ou de tribulação que você esteja vivendo, tome essa escolha e decida-se em servir ao Senhor com fidelidade todos os dias da sua vida. Porque assim, somente assim, você vai poder falar com muita convicção e as suas palavras vai ser palavras de verdade, ao você dizer, eu e a minha casa serviremos ou servimos ao Senhor. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Eu tenho falado constantemente que os dias que nós estamos vivendo são dias terríveis. E nós precisamos nos firmar no Senhor. A nossa família precisa se afirmar na aliança que nós temos com o Senhor. Esses valores não mudam. Não mudam, meus queridos. Quando nós falamos sobre idolatria aqui, nós não estamos falando apenas nos prostrar a estatuetas, imagens, não. O nosso coração, como já dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos os nossos ídolos. E aquilo que nós reverenciamos, amamos, nós servimos e adoramos. Às vezes há tantos ídolos no nosso coração que precisam ser deitados fora, jogados fora. Porque é impossível nós adorarmos a dois senhores. Ou servimos unicamente ao Senhor nosso Deus, ou então a nossa palavra com Ele de adoração, louvor, é apenas uma mentira, uma hipocrisia. Não há tempo para perdermos. É tempo de lembrarmos da aliança que nós temos com o Senhor. Se você acha que essa aliança aqui se estendeu tão somente com Abraão, Isaque e Jacó, você se engana. Em Cristo Jesus, nós estamos em uma aliança muito mais superior. Todavia, uma aliança que também tem as suas exigências. O Senhor Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. E eu te pergunto, qual Deus a sua família vai servir? Seja o momento, se a tua vida está muito tranquila agora, lembre-se que é um tempo de tranquilidade, nós precisamos também ficar firme em servir o Senhor. Não se esqueça do Senhor, teu Deus. E então você vai desfrutar da bênção, que é a sua casa servindo o Senhor com integridade. Que Deus nos abençoe. Quero te convidar a orar, meu querido. Nós vamos levantar nesse momento um clamor pelas famílias. E a minha pergunta sempre é, como está a tua casa? Como está a tua família? Como está o seu casamento? Como está o relacionamento com seus filhos? Filhos, como está o relacionamento com seus pais? Deus é tão poderoso que Ele pode restaurar famílias. Mas é necessário assumirmos um compromisso de fidelidade com o Senhor. Você precisa escolher a quem você vai servir. Vamos orar. Coloca a sua família diante do Senhor. Talvez há pessoas da sua família que precisam ser alcançado por essa graça. Talvez há pessoas na sua família que ainda não se converteram ao Senhor. Ore por eles. Se tem alguém que pode quebrar o coração de pedra, esse alguém é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Não há impossíveis para Ele. Nada é impossível ao nosso Deus. Vamos colocar de pé. Nós estaremos orando, intercedendo pelas famílias.
Estarei também impetrando a bênção do Senhor ao coração dos irmãos e entoaremos o tríplice amém. Pai Celestial, ao ouvir a Tua palavra nessa noite, reconhecemos que precisamos urgentemente trazer à nossa memória, ao nosso coração, os grandes feitos do Senhor. Pois o Senhor é o nosso Deus e continua pelejando pelo seu povo. Ó Deus, uma peleja em que nós somos sempre vitoriosos, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Javé é o teu nome. Ó Deus, rogamos que a tua bondade, graça e misericórdia sejam dispensadas sobre as famílias. Socorra-nos, ó Deus, em tempo de aflição. E em tempos de bonança, ó Deus, faça-nos lembrar sobre quem o Senhor é. Que jamais, ó Deus, venhamos esmorecer na fé, no compromisso, na fidelidade ao Senhor. Que possamos perseverar, nos esforçar, ó Deus, em vivermos uma vida reta, temente ao Senhor. Abençoa, ó Deus, os lares, as famílias. Abençoa, Deus, aqueles que estão passando por dificuldades nos seus casamentos. Aqueles que estão com um relacionamento quebrado com os filhos com os pais. Ó Deus, se há pessoas na família que precisam ser alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos, ó Deus, salve. Ó Deus, dê aos pais responsabilidade para sempre ensinar os filhos acerca dos grandes feitos do Senhor, para que a futura geração, se assim houver, possa amar e servir o Senhor com integridade. Ó Deus, abençoa os lares aqui representados. Os meus irmãos que estão nos seus lares também servindo, cultuando, adorando o Senhor. Ó Deus, que sua bênção seja dispensada sobre todos nós. Nos lembramos daqueles que estão prostrados em um leito de hospital. Socorra o Alex. Ó Deus, enche com a providência na vida do Wilder. Ó Deus, console aqueles que choram pela perda de um ente querido. Ó Deus, se o Senhor não puder fazer, quem poderá nos socorrer? Por isso que nós cremos no teu poder, pois o Senhor tudo pode. E tudo faz segundo a tua vontade. Continue, ó Deus, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Nos dê uma noite feliz, que possamos sair daqui repletos da tua paz. Nos dê uma semana abençoadora. E que possamos sempre, no nosso lar, com a nossa família, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Acolha a nossa súplica, ó Deus, no nome bendito de Jesus. Recebei a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, sobre todas as famílias do Senhor nessa terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Meu querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe. Noite feliz. Nossa gratidão a todos os irmãos que nos visitam. Abraços fraternais a todos vocês, os irmãos que estão em casa, que Deus abençoe. Obrigado pela participação de todos. Noite feliz, abençoadora para todos vocês, no nome de Jesus. Amém.